é aí que a propriedade privada ganha um volume muito grande, porque aquilo que era restrito ao rei, propriedade privada, o rei era detentor de tudo. O camponês, por exemplo, ele não era como o senhor feudal. O senhor feudal era praticamente aqueles amigos do rei, vamos dizer assim, né? Os príncipes, etc., aqueles de sangue nobre. Aí o camponês começou a ganhar dinheiro com as feiras, por isso veio a palavra burgo, é feira, em torno do palácio, do reinado. E começaram a ganhar dinheiro, a acumular. Aquilo que para a igreja católica era pecado, eles começaram a não dar muita importância para essa orientação cristã romana, né? Porque só a igreja poderia ter propriedades. Então era o pecado da usura, né? De acumular riqueza, não pode, é pecado. Aí surgem os burgueses, eles começam a participar da sociedade, por causa do dinheiro, do poder aquisitivo, começaram a comprar terras, deixaram de ser pobres, vamos dizer assim, passaram a ter uma propriedade privada. E aí começa a questão da separação, o que é meu, o que é teu é teu. E aí a burguesia foi crescendo, tem até aquela música do São Jorge, né? Burguesia, 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 porque ela só vive da riqueza, né? Do acúmulo da família. Isso aí nós também temos um pouco em nós, porque cada um quer ter a sua casa, cada um quer ter o seu carro, cada um quer ter aquilo que é, pode dizer, olha, é meu, né? Só que nós, graças a Deus, temos uma visão mais ampla. Não é nosso, é Deus nos deu. É nosso, nós administramos e chamamos isso de mordomia. Luz da palavra de Deus, somos mordomos das coisas que nós temos, entre aspas, em nossas mãos, porque a palavra de Deus é muito clara. Nós não devemos acumular riqueza, né, aqui na terra, mas sim no céu. Porque a riqueza na terra, ela é sujeita a se perder a qualquer momento. A riqueza material, ela deve ser um bem de Deus que nós devemos administrar. Agora, quando a propriedade é do outro, a gente tem que tomar um cuidado. Isso aí pode implicar em pecado. Quando você deseja o que é do outro, é inveja. Tem alguns que dizem assim, mas pastor, é uma inveja gospel. Eu, um tempo, não vou falar o nome da pessoa, porque de vez em quando ela está conosco, né? Uma pessoa que eu amo muito querida. Uma vez foi comprar uma casa. Aí ela olhou para mim assim, você tem que olhar, memorizar e falar assim, essa aqui vai ser minha em nome do Senhor Jesus. Eu falei, calma, né? Olha onde você está mostrando a casa. Um lugar que pode ser que um dia eu consiga, mas não, mas se for de Deus, Deus vai fazer que o preço caia lá embaixo e você tem condições de comprar. Eu falei, olha que fé que você mantém. Eu nunca pensei assim, né? Por quê? Porque o que é do outro, nós devemos valorizar. Mas do outro, dar valor àquilo que é do outro e cuidar daquilo que é do outro como se fosse nosso, mas não querendo para nós. Daí, eu sou um dos professores mais aconselhados da aula para vocês nessa aula 14. Por quê? Porque eu dou aula para menor infrator. O que é um menor infrator? Quem é esse garoto, esse rapaz, que está lá na Fundação Casa, né, pagando por um delito, vamos dizer assim, 100% porque quis tirar o que é do outro. Quis tirar o que era do outro. E o que mais está em evidência, eu percebi, eu estou lá há 4 anos, é a questão da moto. Olha, eles amam a moto. Aí eu aproveito e falo assim, por que quando você sair daqui faz um curso de mecânico? Faz um curso de mecânico, vai trabalhar com moto, vai ganhar dinheiro e compra a sua moto, né? E aproveita a brecha do desejo para falar daquilo que é de fato lícito. Mas 100% falar porque quis tirar o que é do outro. Então, respeitando a propriedade alheia, e geralmente a gente tem que trabalhar essas questões de uma maneira mais ampla, né? E aí eu separei alguns textos do livro de vocês, da aula 14, para a gente ler e fazer aqui uma interação entre nós, tá certo? Mas antes eu posso dar um testemunho breve, que eu dei na outra sala semana passada. Eu
onde eu dei aula na sala da Solange, eu coloquei aqui para não esquecer, tá? E eu peço, por favor, que vocês prestem muita atenção para entender o sentido da questão, da ética cristã. Ética implica prática, né? Estou eu saindo para poder buscar minha filha na escolinha, uns 15 dias atrás, mais ou menos. E aí, como eu sou ciclista, qual que é uma das manias do ciclista? Olhar para o chão o tempo todo, para fugir dos buracos. Então isso vira um hábito meu, né? Aí eu estou andando com a bicicleta assim, antes da portaria, tinha umas crianças, uns garotos, umas garotas em volta, eu vi uma nota de R$100, novinha no chão. Novinha. Aí eu falei, o que é isso aqui? Ah, nem é meu, olha que interessante. Ah, não é teu? R$100, abri uma nota novinha. Aí como eu estava para buscar minha filha, eu peguei, passei na porta e falei, olha, é o seguinte, ó, se alguém perdeu e voltar perguntando se alguém achou, tá aqui os R$100, tudo bem? Ah, tá bom, vou deixar aqui. Beleza. Peguei, atravessei o portão, eu acredito que o porteiro falou assim, vai com Deus, ô tonto. Mas eu ouvi Deus falando assim, vem comigo, meu filho, você é um dos meus. Deixa lá. Aí vem, né? Aquelas, poxa, você poderia ter guardado o dinheiro com você e dado um apartamento que alguém, né, se porventura disser que perdeu, liga no teu apartamento para se ninguém perdeu, o dinheiro é teu, né? Igual aquela história do judeu, quando ganhou dinheiro, falou assim, se eu ganhar o dinheiro, eu vou dividir com Deus. Aí ele ganhou rapidinho, pegou, eu vou jogar pro alto. O que fica no alto é de Deus, o que é no chão é meu. Essa história, entendeu? O judeu é assim, né? Aí eu peguei e fiquei pensando sobre essa questão e veio. Meu pai é materialista. Olha, ele não tem nem cabelo, mas não dividiu o cabelo. Ele é assim. O nome dele é Noé. Eu até brinquei com ele esses dias que eu estive na casa dele. Falei, bem apropriado o nome do senhor. Por quê? Porque antigamente tinha uma novela chamada, não me lembro o nome da novela, mas tinha o seu Nonô Correia. Os mais antigos aqui como eu vão lembrar dessa novela. O camarada né, era seguro da sua propriedade, mas queria usufruir da propriedade do outro. Esse é o pecado, esse é o problema, essa é a metáfora. E tomava café na casa do outro, almoçava na casa do outro, jantava na casa do outro. Quando tomava banho, era um banho rápido para poder não gastar água. Mas não é para poder conservar o meio ambiente, não. Era para não gastar dinheiro, né? Acumulando riqueza. Certo? Aí eu falo pro meu pai, o senhor fala que não tem dinheiro, não sei o que, e ficou brigando com ele. Ele falou assim, e você que achou R$100 aí, ô seu tonto, devolveu para uma pessoa que nem era dele, você podia ter ficado. Aí vem essas questões, sabe? Mas o mais importante, meus irmãos, é que eu fique em paz com Deus e principalmente com Deus. Não importa o que as pessoas vão falar a respeito de mim. Eu quero o que Deus vai dizer a respeito de mim. Eu quero saber o que Deus está falando a respeito das minhas atitudes. É isso que eu quero chamar a atenção nessa manhã. E aí a gente precisa entender o seguinte: se fosse R$1.000, será que eu devolveria? O que vocês acham? Devolveria. Se fosse 50 mil, porque Jesus falou o seguinte: aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, é infiel no muito. Lembra da fala dele quando ele vai dizer sobre o reino, quando o reino foi estabelecido? No pouco foste fiel, no muito os colocarei. Olha que bênção, né? Então, a mais importante atitude do cristão é procurar entender o que é teu, mas o que não é teu, não é teu. Não queira desejar o que é do outro, que você inveja. Isso aí é pecado. E não existe pecado gospel. Existe pecado, né? Só porque está no meio cristão é gospel? Não pode ser. Não deve ser encarado dessa maneira. Correto? Então, meus irmãos, por favor, alguém pode ler Êxodo 20:15? Lembrando que Paulo vai chamar a atenção de que toda a Escritura, ela é proveitosa, tá? De Gênesis a Apocalipse. Ela serve para nós. O Antigo Testamento são princípios morais, éticos, que o cristianismo vai aplicar de uma maneira mais ampla. Não é que deixou de valer, não, porque é Novo Testamento, como eu já disse para os irmãos algumas vezes, estamos vivendo a época da graça, mas a graça não exclui a lei. A lei mostra que somos incapazes de sermos salvos pela lei. Por isso a graça nos ajuda. Correto? Se eu embolsasse os R$100,
não sei se eu estaria tão tranquilo como estou hoje. Ficaria pensando, será que foi um senhor de idade que perdeu, né? Uma senhora? Porta, não é meu, não é meu. Deixei na portaria. Certo? Agora o que o porteiro fez é o problema dele. Correto? Quem pode ler, por favor? Não furtarás. Só isso? Tudo bem. Qual que é a diferença de furtar e roubar? Alguém pode me ajudar? Não furtarás. Qual que é a diferença? Lá na Fundação Casa eles sabem muito bem o que é furtar e o que é roubar. Por causa das consequências, né? Acho que é roubar sem a pessoa ver. Isso! Tirar uma coisa da pessoa. E roubar seria pessoalmente. Aquele que perdeu não viu que perdeu. Não viu. E roubar? Tipo assalto à mão armada. A mão armada, daqui perdeu, né? A pessoa está vendo. Viu, né? Coloquei no passado, quem viu? Esse viu. Essa é a diferença. Mas os dois têm a ver com a propriedade alheia. Tirar o que é do outro. Certo? Tirar o que é do outro. A gente não pode esquecer essa linha condutora. Tá? A gente tem que respeitar o que é do outro. Porque é do outro a gente não cuida. É por isso que tem alguns problemas com relação a empréstimo de carro, né? Empréstimo de carro, aluguel de casa. Nossa, eu fico pensando, eu tenho um apartamento em Guarulhos, logo poderia alugá-lo ou vendê-lo. Eu fico pensando, se eu alugá-lo, será que a pessoa vai cuidar do jeito que eu cuido? Geralmente não cuida. Isso para não tocar no assunto daqueles que alugam a casa com a lâmpada, quando vai embora tira a lâmpada, né? Isso é o cúmulo do absurdo. Eu tenho conhecido que levar até o vaso sanitário. Até o vaso sanitário levou embora, olha só. Agora, levar soquete, vaso. Pois é, aqui ó. Propriedade alheia, não é seu. Não é seu, pessoal. Então, os dois, furtar e roubar, estão na mesma linha, tirar o que é do outro. Isso é um pecado muito grande. Não é, olha, imagine o seguinte, vamos imaginar hipoteticamente aqui. Sabe, a Aline, nossa, a Aline é ladra. Tem coisa pior que uma pessoa se chamava de ladra? Eu acho que não é. Com questão, no pensamento social, né? Ah, sabe aquele irmão? Aquela irmã? Olha, não sei o quê. Cheque sem fundo, né? Cheque sem fundo também é uma maneira de você furtar. Se você fizer isso intencionalmente. É ou não é? É muito mais amplo. Se eu estou comprando um aparelho de ginástica sua, mas eu sei que eu não tenho dinheiro, te dou um cheque sem fundo, eu estou te furtando. Porque você não sabe, correto? Você não sabe. Mas é um furto então, não é roubo. Conheço uma historinha muito interessante sobre um estelionatário. Estava andando com outro estelionatário para poder dar o golpe, né? Ele falou, eu fiquei sabendo de um amigo que tem uma joalheria. Vamos lá. O que você vai fazer? É teu amigo? Eu falei, não, calma. Aí chegou lá, olhou um relógio Rolex, uma fortuna. Aí ele começou a pichinchar. Quanto custa esse Rolex? Aí esse aqui é R$380. Esse é o mais simples que eu tenho. E eu acho que eu consigo comprar por... Você pode fazer por 250? Não, 380, eu posso fazer 250. Aí começou a pichinchar, mas eu quero levar esse relógio, eu quero... Aí o amigo chamou ele, eu perguntei, você não vai nem pagar, por que você está pichinchando tanto? É porque ele é meu amigo, eu quero que ele tenha um prejuízo menor. Quer dizer, é um absurdo. Vai pichinchar para poder dar um prejuízo menor no amigo. Mas ele acaba furtando, acaba roubando. Isso é pecado. E é um pecado que a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, bate nessa tecla que é pecado, isso tem consequências. Lembrando que Deus é muito claro quando ele diz assim, eu perdoo, mas não tenho por inocente o que é culpado, né, Edilson? A pessoa pode se arrepender depois que cometeu o furto, ou depois que cometeu o roubo, sim, mas as consequências, essas permanecem. Olha os meninos da Fundação Casa. Alguns lá estão arrependidos, mas tem que pagar. Tem que ficar lá dentro da medida que o juiz determinou. Precisa cumprir. Os ladrões, né? Nossa, esses dias teve um roubo aí tremendo em Guarulhos. Ali vocês acham que só aqueles que entraram roubaram ou não? Ou vocês acham que teve mais envolvimento aí? Desde do que sabia da carga, ele falou, os meninos chamam de fita dada.
Ou seja, passou o caminho das pedras. Para eles montarem todo aquele esquema. Clonar o carro da Polícia Federal, né? Isso é roubo, né? Eles entraram, tiraram o pé do outro, todo mundo viu. Teve participação de funcionários? Eu creio que 100% de certeza que teve. Porque ninguém vai adivinhar que ali tem uma carga no valor daquele lá, né? Teve que ter todo um amparato. Agora, isso só me preocupa quando tem evangélicos envolvidos. E aí acabam recebendo uma grana e ainda dando dízimo. Vocês sabem disso. Verdade. Isso acontece. Nós assistimos alguns anos atrás alguns políticos, né? Dividindo o dinheiro da propina, orando e agradecendo em nome de Jesus. Lembra? O dinheiro na cueca? É absurdo. Por isso que a nossa ética, pessoal, ela deve ser pautada em radicalismo para o lado de Deus e radicalismo contra o pecado. Nós precisamos de tomarmos atitudes radicais e não vamos relativizar. Não podemos relativizar aquilo que a palavra de Deus chama de pecado. É pecado, sim. É pecado. E alguns textos mostram como Deus trata o pecado do furto, do roubo, daquilo que não é meu. Alguém pode ler, por favor, Deuteronômio 5,19? O que diz aí? Olha só. É praticamente uma repetição, porque Deuteronômio é uma repetição da lei. Lembra que Moisés ficou retirado e quebrou as tábuas da lei? Deuteronômio vai dar uma olhadinha, né? Uma ressignificada, mas a palavra persiste. Furtar, não furtarás. Né? Não furtarás. Mateus 6,33, agora é a aplicação do Novo Testamento para aquilo que está antes de cometer o pecado, o furto ou do roubo. Olha só o versículo chave para a nossa vida ser mais feliz dentro de um âmbito materialista, né? Haja vista os shopping centers aí que estão em evidência, né? Tem shopping para tudo quanto é lado, tudo quanto é gosto e tudo incentivando o consumo. Aí você vai para a televisão, as propagandas estão o tempo todo nos bombardeando ao consumo. Aí você vai na internet, você não pode acessar o Facebook, tem propaganda de consumo. Você entra em qualquer rede social, tem sempre um patrocínio. Certo? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. E esse Mateus 6,33 aqui deve ser memorizado, deve ser gravado em nossos corações e deve nos tranquilizar quando o pecado bater a porta. Porque às vezes a gente fica olhando o que o outro tem, inconscientemente a gente fica pensando, poxa, e eu? E por que eu não tenho? Porque não é meu. Né? Diga, Elaine, antes da leitura. Acho que foi no domingo, agora, passado, não lembro, eu vi a reportagem ou durante a semana a respeito como nós somos monitorados através do celular. Eu fiquei impressionada, não sei como eu fiz essa reportagem. Tudo que você acessar, tudo. Aliás, quando você faz uma conta no Facebook, você já tem toda a sua vida monitorada. E cada vez que você entra no site de busca de alguma coisa, aparece isso. Tudo que você acessa está ali do ladinho, não dá? Tudo que você viu, não é de compra, alguma coisa que você acessou, está ali do lado. É sofá, é televisão, é não sei o que, aparece lá do lado. Em qualquer site que você entra, tá ali. Aí os repórteres fizeram um teste. Eles deixaram o celular ali do lado e começaram uma conversa entre eles, né, com o celular ligado, mas só com o celular ligado, para saber se eles, através do celular, ouvem. Aí eles falando, porque eu quero uma mesa de escritório, eu quero isso. Quando a repórter entrou num site lá, já tinha lá do ladinho uma propaganda de mesa de escritório. Olha aí, o Google, né, não tem aquele microfonezinho lá? Ele às vezes liga aleatoriamente, à nossa vontade, mas às vezes é propositalmente, muitas vezes. Chama-se inteligência artificial.
tudo para poder nos estimular ao consumo. Eu achei interessante esses dias que eu tive que entrar num site lá do Estado para poder fazer matrícula para um curso que o Dória está implementando nas escolas estaduais, que é uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. Ele quer aplicar isso em todas as escolas estaduais do Estado inteiro. E aí ele está obrigando os professores a fazer esse curso. Sabe, cara, você clica lá no Google e clica, e comecei a cadastrar, vai para quê? Site não é o site do Estado, não. Olha só. Aí o que eu fiz? Peguei, cancelei e entrei de novo. Mas só deu tempo de cancelar, entrar de novo e observar, ligou o telefone. Falei, que esse telefone? Não conheço esse número. Deixa eu ver quem é. Vou atender. O senhor visitou nossa página. Você está tentando fazer pós-graduação? Falei, eu estou pensando, mas não é para agora não. Mas o senhor visitou nossa... Visitei, mas eu não estou interessado no momento. Vocês percebem aí? É o que a Helene acabou de falar. Nós somos monitorados o tempo todo pelas redes sociais. Quando os meninos falam assim, professor, o senhor que é pastor, o que é o 666? É o chip na testa? O chip no pulso? Eu falei, nós já somos controlados, pessoal. Nós já somos controlados. O RG é um exemplo disso. Todo mundo tem que ter um número. Todo mundo, agora tem que ter CPF. A minha filha mais velha, de 3 anos, o cartório falou assim, o senhor vai querer já o CPF dela? Eu falei, pode pôr, né? Tem que ter mesmo. Agora a minha filha mais novinha, fez 8 meses ontem, o cartório já mandou o CPF, sem perguntar nada. Somos número. Para quê? Qual o objetivo, né? O objetivo é a manipulação. E principalmente buscando o quê? Consumo. Nós vivemos uma sociedade consumista. E muitas vezes nós somos tentados. É interessante quando eu falo somos tentados a ter aquilo que não queremos. É só você começar a observar o seu dia a dia. Diz que a maioria dessas crianças já estão com os nomes sujos. Olha que absurdo. O SPC já os pais usando o CPF, mole. Isso foi informação do próprio cartório. Eu vou consultar o CPF RG da Ana Laura e da Maitê para ver se está sujo mesmo. Porque sabe como é que é o estelionatário, né? Ele só quer saber um número que existe para usar o seu bel prazer. Os estelionatários, olha, é complicado, viu? O que diz Mateus 6,33? Que todos nós deveríamos guardar, memorizar e principalmente praticar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho medo todas as outras coisas, porque não são outras coisas. Essas coisas, porque tem um contexto, né? Como o pastor Marcelo citou esse domingo passado. O que comer, o que beber, o que vestir. Deus nos sustenta naquilo que somos necessitados. Mas Ele não patrocina estilo de vida, não. Não patrocina estilo de vida. Se eu preciso de uma condução, Deus pode me dar um vale transporte. Pode me dar uma bicicleta. Não pode me dar um carro, né? Depende da minha necessidade e depende também da soberania de Deus em querer nos abençoar. Mas que Ele não abandona os seus, isso é fato. Então, a gente não precisa ter aquilo que o outro tem para ser feliz. Aquilo que é do outro, é do outro. Aí tem aquele ditado, né? As pessoas só olham para as quedas que eu levo, mas para as cachaças que eu tomo, mas não olham as quedas que eu levo. Ou seja, a pessoa não vê o contexto todo. Ah, nossa, você viu lá? Aquela historinha do patrão que chega com o carrão zerinho, encosta na porta da fábrica assim, aquele carrão lindão. Aí o gerente olha assim, nossa patrão, que carrão, hein? Aí o patrão fala, você gostou? Gostou? Gostei. Se você trabalhar direitinho até o final do ano, cumprir o horário, né? E me ajudar bastante, o ano que vem eu troco de novo. Lidar com a inveja do outro de uma maneira sábia, né? Porque o cara fica olhando aquele negócio, as propagandas mostram isso, né? O cara do posto de gasolina lá, o patrão do outro lado, aí ele fica assim, aquele sorriso amarelo, aquele tchauzinho, tipo assim, esse patrão poderia me dar uma promoção.
Pode ser que não dê. Pode ser que dê. Né? A gente tem que entender o que está por trás da mensagem. Consumo. E esse consumo, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai nos ajudar. O que ele vai dizer? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o mais importante. Agora, o que nós precisamos entender às vezes são as falas, né? Há algum tempo atrás, graças a Deus, o que me interessa, acho que todos vocês também são assim, né? Quando nos interessa alguma coisa, você guarda, né? Aí eu estou tocando nesse assunto, me veio à mente aquelas reflexões que antigamente tinha. Antigamente, assim, uns 10 anos atrás, todo dia na Globo um religioso falava alguma coisa. Às vezes era um pastor, às vezes era um padre, às vezes era um rabino, às vezes era como é que chama o pessoal do islamismo? Um sheik, sei lá o que, acho que é sheik, eu acho. Aí aquele Henry Sobel, judeu, falou sobre felicidade. Felicidade não é o quanto eu tenho, ou o quanto eu poderei ter, e sim ficar tranquilo com aquilo que eu já tenho. Isso é felicidade. Aí não demorou muito, ele foi pego furtando gravatas. Eu digo isso publicamente porque passou na televisão. Ele foi afastado da comunidade judaica por conta de uma gravata, pessoal. Gravata, vocês acham que ele não... É isso, é isso. Gravata. Acho que era doença que ele tinha. É doença. Agora eu vou perguntar para vocês. O que não é doença quando a gente comete alguma coisa contra o reino de Deus? Tudo é doença, porque doença é pecado. Pecado traz doença também, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é do outro. Ele não poderia comprar, às vezes, várias gravatas ali? Com toda certeza. Com toda certeza. O judeu, ele é bem situado financeiramente. Pastor Leite, Diga, querido. está falando sobre o exemplar de furtar, citou o caso do seu apartamento, deve alugar, será que a pessoa vai cuidar do apartamento? Então eu estava lembrando do caso dos mandamentos, no Talmud de Jerusalém, ele explica bem isso. E no caso de desejar a mulher do próximo, sim, a gente vai falou isso. muito além disso, inclusive furtar. Você está furtando alguma coisa de alguém. Exatamente. E nisso você está querendo se pôr no lugar do outro. do outro. Aí será que você vai cuidar da pessoa como ele cuida? Será que você vai dar tudo de bom para a pessoa como aquele outro dá? Então é uma coisa muito abrangente. Muito mais ampla. Foi o que eu disse no início da aula. Então a coisa é muito mais ampla, pessoal. Eu comentei sobre isso que o irmão falou, né? Cobiçar a mulher do próximo, desejar a mulher do próximo, olhar para a mulher do próximo com pensamento ilícito. Isso é uma maneira de furtar também, de roubar aquilo que é do outro. Se colocar no lugar do outro, mas não pagar o preço que o outro pagou para ter aquilo que ele tem. Isso a gente não quer, né? Eu comento esses apóstolos de hoje aí, querem ser apóstolos, mas ninguém quer ser virado de ponta cabeça. Ninguém quer ser esfolado vivo, como foi Filipe lá na Índia. Ninguém quer ser decapitado, né? Isso não. Pagar o preço, não. Agora, quer o título? Aí isso todo mundo quer. Quer ter o que é do outro. Isso é furtar. Isso é uma maneira de você furtar também. Muito bem. O que é reino de Deus? Não é questões materiais, mas Deus nos dá, em consequência, a nossa obediência àquilo que somos necessitados. Aquilo que precisamos no dia a dia. Ah, pastor, é pecado ter um carro zero? Não, se você puder comprá-lo à vista com o seu trabalho, com o seu suor, é bênção de Deus. Coisa que a palavra de Deus veio elucidar aos burgueses. E os burgueses, por isso que não são católicos, porque entenderam que as Escrituras diz que as coisas materiais são bênção de Deus quando você adquire com o seu suor. Não é pecado. Pecado é você ser pão duro, avarento. Isso é pecado. Você ter, a gente vai passar por alguns textos aí nas próximas aulas que falam sobre isso. Se você tem como ajudar alguém e não ajuda, você também está furtando. Aí a gente vai passar também por vários textos que falam do dízimo, por exemplo. É uma maneira de você furtar Deus. Roubar, né? Do que nós temos roubado do Senhor? Os dízimos e ofertas. Que não é teu, é de Deus. Mas o Novo Testamento vai dar uma amplitude a isso.
Vai dizer que tudo é de Deus, não é só os 10%, é tudo. Por isso a gente tem que cuidar bem. Tem que zelar muito bem daquilo que nós temos. Não é só os 10%, certo? A gente vai passar por isso. Diga, minha querida. Tem um livro do Caio Fábio, A Crise do Ser e do Ter. Não sei se você já leu. Eu já ouvi falar. Desse tamanhozinho assim, ó, finurinha, escrito acho que em 1990 e alguma coisa. Você lê ele, o conteúdo dele é tão atual, Sim. eu acho que é mais atual hoje do que quando foi escrito. Porque hoje as pessoas e o consumismo tem sido tão grande na vida nossa hoje em dia, que se vê que as igrejas que pregam prosperidade tem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas dentro do templo. Eu fico abismada. Então por quê? Porque é isso, diariamente, constantemente, 24 horas por dia, tem lá a oferta, né? De você ter alguma coisa, e as igrejas estão entrando nessa. Aí quando se prega o reino de Deus realmente, a riqueza que é o reino de Deus, não tem essa popularidade, né? infelizmente, isso é fato. E isso é uma luta para nós batistas. Porque nós não ficamos falando o tempo todo de dinheiro, mas por outro lado, sofremos algumas consequências. Já que não fala tanto, então eu não vou dizimar. Já que não fala tanto, eu não vou ofertar. A igreja do outro, né? Nossa, aquela igreja nossa, porque é assim de gente, nossa. Mas quando você vai ver o contexto da pregação. Pois é. Agora, esse não é o assunto de hoje, né? Porque é um assunto polêmico. Mas tem um vídeo que, se vocês quiserem assistir no YouTube, vale a pena. Um pastor do Rio de Janeiro que fala sobre dízimo e oferta, que ele é muito enfático, ao ponto de ser até ácido. É muito interessante. Nos faz pensar. E quando eu postei esse vídeo, quando eu era pastor na Ilha dos Vales, causou uma polêmica tremenda, mas eu percebi que quem mais se irritou eram aqueles que não eram dizimistas nem ofertantes. Porque ele fala a verdade nua e crua. E às vezes a verdade nua e crua dói, mas cura. Dói, mas cura. Quando você obedece a palavra de Deus, né? Correto? Então vamos lá. Mateus 15, 19, o que diz aí? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Onde é que nasce o desejo de querer que é do outro? No coração. Na intenção que está antes da minha prática. Antes. A coisa é mais profunda. Sabe? Às vezes você tem que lidar com algumas questões pessoais. Eu queria ter condições de fazer um estudo para vocês, mas mais para frente, quem sabe, que vai mexer com muita gente, chamado autoconfrontação bíblica. É um estudo que mexeu muito com a minha vida cristã. Eu fiz lá na Igreja Batista da Liberdade, da Vila Mariana, Igreja Batista da Esperança, do lado do metrô Vila Mariana. Pastor Bill Moore. Como aquele irmão me abençoou. Pastor Bill Moore foi uma bênção na minha vida. O curso, então, nem se fala. Eu tenho a apostila, ela é dessa grossura, em cima de estudos temáticos, para você se autoconfrontar diante das Escrituras. Quando eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, sobre dízimo, eu tenho que me avaliar. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou generoso, primeiro em mim. Então, isso chama-se autoconfrontação. É você se autoconfrontar, porque é muito fácil quando a gente fala do outro, né? O outro. A gente tem que pegar isso tudo para nós. E através da nossa transformação, Deus há de transformar outras pessoas ao nosso redor. Isso é importante a gente pensar, né? Então, a intenção de querer que é do outro já é pecado. Sermão do Monte, né? Jesus falando sobre as questões dos valores do reino de Deus. Então, nasce na intenção de querer o que é do outro. E aí, no nosso dia a dia, por exemplo, às vezes eu ando mais de bicicleta do que de carro, né? E muitas pessoas, por causa do materialismo, por causa dessa questão social, status e tal, pensam que eu não tenho carro. Coitado do pastor, né?
Aí tem outras questões, outras implicações que eu vou falar para vocês, viu? É muito complicado isso aí, é um status. Agora, se o pastor chega de carrão também do ano, esse pastor do Senhor, ele faz o que na vida? Ó, o que ele faz? Para ganhar dinheiro, né? A oferta ela tá dando. Quando eu contei outra vez que eu dei aula sobre quando eu me converti e tal, tive uma transformação muito grande na minha vida. E aí quando eu fui para o seminário, me formei, depois eu fui consagrado, né? E minha família lá na Bahia, minha família é de Brumado, Bahia, não sei quem conhece aqui, perto de Vitória da Conquista. Meu tio falou para meu pai, agora o Luiz vai enricar, ele é pastor. Então onde é que vem isso, pessoal? Da mídia, da distorção. Eu nunca quis ter mais daquilo que Deus tem me abençoado, principalmente depois da minha conversão. E às vezes eu faço algumas reflexões, como é que eu era antes, como sou hoje. Antigamente eu tinha um Fusquinha 71, eu queria um Fusca 74. Aí eu consegui um Fusca 74, aí daqui a pouco eu queria uma Brasília. Isso há muito tempo atrás. Aí eu comprei a Brasília 74, mas eu queria uma Brasília 81, que era 2 carburadores, 74 era um só. Aí depois eu quis um Gol, aí do Gol eu quis um Santana, sabe? Tudo trabalhando, hein, pessoal? Tudo trabalhando. Aí do Santana, eu peguei e fui para Santana Quanto. Aí da Santana Quanto, meu bolso não aguentava, porque o carburador bebia demais, fazia 6 com litro. Falei, meu Deus, agora tem que fazer o quê? Me casei. Aí minha esposa, vamos comprar um carro mais do nosso tamanho? Compramos um Ford Ka verdinho, lembra do verdinho? Aquele Ford Ka muito engraçado. Quando eu lembro dele, eu dou risada, porque uma vez nós fomos um encontro de casais, que nós temos aqui no Benfac, né? Aí fui eu, a Fernanda, o Laércio e a Cristina. Lá para a casa do pastor Orlando, lá em Mogi das Cruzes. E no dia choveu. E os dois estavam sentados no banco de trás. Aí quando nós deixamos eles na casa deles, assim, eles levantaram tudo molhado aqui, ó. Porque tinha uma abertura do paralama, que entrava água dentro do carro e molhava o banco. Só que quem estava sentado lá, lembra da história da Rana Chaleira? Não percebe, né? Aí os dois, tchau pastor, tchau, tchau. Foram andando os dois com a calça molhada. Até hoje eu lembro disso e dou risada. Aí depois do Ford Ka, você entende? Depois do Ford Ka eu comecei a perceber que tudo isso aí é como Salomão disse, tudo é vaidade, tudo passa. Para que a gente deve se preocupar com coisas assim? Então quando o crente chega nesse estágio, ele não sofre porque não tem. Ele é feliz com aquilo que ele tem. E se puder melhorar, ele glorifica a Deus. Não fica pensando, sofrendo, olhando o que é do outro, né? Olhando o que é do outro. Só que uma distorção da mídia. Sem dúvida. É a distorção do evangelho, né? Porque os próprios estão distorcendo a verdade. Se aquele cara tem aquilo, ele é próspero, Deus tem abençoado, né? Só que não leram Jó, né? Se lê Jó, vai ver que não é bem por aí, não. Os amigos de Jó, sim. A fala é, você está sofrendo, você perdeu todas as suas propriedades, você está aí doente, né? Está praticamente abandonado, tem pecado aí. É uma distorção, como a Helene acabou de dizer. A gente tem que tomar cuidado com algumas mensagens, para que nós não venhamos a pecar. Porque aquilo que não é meu, pessoal. E se eu conseguir conquistar, glória a Deus por isso. Agora, uma dica. Quando você tiver um amigo próximo, você vai entender que ele é teu amigo mesmo, quando ele chorar com você quando você estiver chorando, e quando ele se alegrar com você quando você estiver alegre. Porque é muito mais fácil chorar com os que choram do que celebrar com aqueles que são alegres. Interessante, né? Eu ouvi de um ateu isso. Leandro Carnal, já ouviu falar? Ele é cabeludo que nem eu, assim. Ele fala na mídia e tal. E ele fala do cristianismo de uma maneira histórica e filosófica, né? De uma maneira interessante. E ele comenta, né? Que uma amiga dele falou assim, você está em tudo quanto é canal, hein? Você está em Carnal, você Carnal, o nome do canal. Leandro Carnal. É você, hein? Olha, eu vou te dizer, toma cuidado que isso não dura a vida toda não, viu? Já jogando pedra. Ele falou, amigas como essa, eu quero distância. Ele falou. Então às vezes a gente também tem, às vezes, irmãos em Cristo que estão ao nosso redor, que ao invés de se alegrar conosco quando temos vitórias, se entristecem.
Aí não é irmão, né? Aí é primo, né? Pois é, às vezes, Elaine, às vezes é uma carnalidade nossa. Lembra do apóstolo Paulo falar, o bem que quero fazer não consigo, mas o mal eu estou sempre fazendo? Às vezes é uma carnalidade, nós precisamos trabalhar, mas também pode ser essa outra possibilidade, que não é cristão, não é convertido, não nasceu de novo, está no nosso meio. Mas a gente não tem como avaliar isso, né? Às vezes é um problema nosso. Tem uma questão histórica também, né? Mateus 15. A intenção. O pecado nasce da nossa intenção, no coração, no nosso centro principal. Isso aí é muito importante a gente entender e não julgar. Às vezes nós temos que fazer uma autoavaliação. Porque quando a gente julga, lembra de Mateus 5? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para você soprar o cisco do olho do teu irmão. Às vezes a gente tem problemas muito mais sérios nessa área do que o outro. Isso também é uma maneira de furtar, diga. É bem interessante essa questão da intenção e do desejo de furtar, porque está no nosso meio. Uhum. Às vezes o nosso próprio irmão, ele tem inveja do seu progresso. Entendeu? Você começa a progredir, Deus te abençoar e você vai, e você vem, puxa vida, mas o meu irmão veio se alegrar comigo, ele se afastou, ele está sempre dando uma palavra na gente, não sei o quê. Então, é um defeito nosso de caráter, né? E a gente tem que pedir perdão do Senhor e está verificando sempre. O que acontece muito no nosso meio, não é eu e a Ângela que somos irmãs em Cristo, não, mas às vezes no meio da nossa família de sangue. Também. Eles não se alegram, aparentemente se alegram, mas no fundo tem aquilo, puxa, ela vai, ele está indo e eu estou ficando, ele está indo e eu estou ficando. Então você vê assim, mas puxa vida, por que meu irmão não está junto comigo? E não é uma maneira de furtar também? A nossa alegria. Sim, furta a nossa alegria. Quer a nossa alegria, mas já que não tem, quer tirar a nossa alegria. Quer tirar a alegria. É uma maneira. Então é muito sério essa intenção do coração. Às vezes não fala, né? Dá algumas indiretas que você se entristece, né? Que é pior ainda. Verdade. E vai tirando a sua alegria, vai furtando. Lá no fundo do seu coração ele está furtando você com inveja, com outras coisas. E vai sempre dizendo, né? Verdade. Ó, cuidado, você está subindo muito, daqui a pouco eu passo uma receber Toma você. cuidado, né? Toma cuidado. Toma cuidado, tipo assim, eu vou te derrubar. Fica aí. Tem sucesso. Mas aí também tem uma questão que é bem, eu acho bem complexo isso, porque a pessoa que ela é invejosa, a pessoa que ela deseja o mal ao próximo, ela nunca se reconhece dessa maneira, ela não se vê dessa maneira. Quem vê são os de fora. É mais fácil a gente reconhecer uma pessoa que é invejosa, que deseja mal, porque a pessoa que Ela não vê isso. geralmente se sente vitimizada. Né? Ela não se vê, é difícil a gente ver os nossos defeitos. Né? Quando a gente está falando de meio cristão, é complicado, porque a gente pensa assim, por que a pessoa é assim? Mas ao mesmo tempo ela de alguma forma está buscando ao Senhor de alguma forma que ela está querendo melhorar. Aí tem outra questão, que às vezes a gente pensa, será que essa pessoa se converteu mesmo? Como é uma coisa muito pessoal também, para a pessoa ela se converteu, para ela se converteu. Mas Deus sabe. Ele conhece os seus. Eu acho que tem um trabalho até psicológico em cima disso, porque a pessoa, ela não se vê dessa forma. Uma vez, a irmã está comentando, desculpa só cortar, a irmã dentro do mesmo assunto, uma vez que uma irmã tinha um problema, algumas questões, né? E essa irmã só reclamava do outro, que não cumprimentava o outro. Ah, fulano me cumprimenta, e, sabe? Eu passo por ela, não olha na minha cara, e papai, essas questões, que tem no nosso meio bastante. Bastante. Só que a gente não para pensar. Por que a pessoa não me cumprimentou? Por que a pessoa não falou comigo? Por que a pessoa me pulou? Olha, agora vai uma dica aí. Coisa que eu acho absurda no mundo. Aí eu vou trazer para a igreja. É eu chegar e cumprimentar você e não cumprimentar ela. Você está
lanchonete vocês dois. Querido, como é que você tá? Tudo bem? Papapá, tudo bem? Então tá bom, um abraço, viu? Irmão, isso é absurdo. Custa, tudo bem contigo, minha irmã? Continua aí, mas falei com você. Porque isso aí não deveria ter no nosso meio. Aí eu peguei e vi na época, nem era pastor ainda, uma mensagem do Silas Malafaia. Ele fala de uma maneira ácida, né? Que me chamou a atenção. Falei, opa, essa irmã precisa ouvir isso. Aí eu peguei a fita de VHS na época, levei na casa da irmã, chamei outras pessoas para dizer que era para ela, né? Aí eu falei, ela vai ouvir de Deus o que ela precisa ouvir. Aí ela ouviu tudo e não se enxergou na situação. Ela falava assim, abertamente. Conheço muita gente assim, meu irmão. Eu falei, meu Deus do céu. É o que você falou, faz sentido. Não são todos os casos. Porque quando a gente é sincero diante de Deus, eu digo isso de experiência própria, a gente é trabalhado por Deus. Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês pensam que eu já não tive uma inveja gospel? Eu sou tentado o tempo todo, pessoal. Sabe, ó, no meio pastoral tem a questão, sabe, os cafés dos pastores, as reuniões dos pastores, tipo assim, tudo bem, pastor? Tudo? E aí, como é que você está, pastor? Eu estou bem, graças a Deus. Seu ministério fica onde? Ah, fica lá na Zona Sul. Quantos membros tem na sua igreja? Se você falar assim, tem 15. Ah, a minha tem 80. Olha aqui, a minha ainda está crescendo ainda, hein? Aí o outro que não tem nada, falou, poxa, eu queria uma igreja dessa. Eu queria uma fé dessa. Eu queria uma teologia dessa. Eu queria ter uma maneira de pregar dessa. Você quer o outro, você quer furtar do outro. Estou dizendo experiência própria, hein? Isso sem considerar outras questões que nos permeiam. Nós somos levados. Não estou nem falando de bem material, hein? Mas é propriedade alheia. A igreja, o ministério, o contexto do irmão é do irmão. O meu contexto é meu. A história de vida da minha igreja, da igreja onde eu era pastor, é completamente diferente daquela que está crescendo. Um exemplo para vocês saberem, a igreja Lírio dos Vales fica aqui pertinho, mas tem uma história muito triste às vezes a gente pensar. E aí você, quando conhece a história, por isso que é importante conhecer a história, pessoal. Uma frase que eu guardo, né, que eu sou professor de história, é: quem não conhece a história acaba sendo levado por ela. Se eu mergulhasse lá no Ministério Lírio dos Vales sem conhecer a história, eu sofreria muito mais do que eu sofri. Por que a igreja não cresce? Por que os irmãos não se dão? Por que os irmãos não trabalham? Por que o povo é convidado e não vem? Não, quando eu conheci a história, olha, vamos tentar, porque Deus pode trabalhar. Vamos tentar, porque Deus pode transformar. Vamos tentar. Vocês percebem, irmãos? Tem que entender a história para entender o que está acontecendo. E aí a gente não vai desejar o que é do outro quando você conhece o contexto do reino de Deus. O reino de Deus não é ter, e sim ser. Cadê ele? É isso mesmo. Hoje nós vivemos num período que as pessoas são mais valorizadas pelo que têm, não pelo que são. Mais um texto, e mais um testemunho daqui a pouco para vocês. Ó. Romanos 2, 21, o que diz aí? Romanos 2, 21. Estou gostando de ver a participação de vocês, hein? Está bastante participativa essa noite. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o culto. Olha aí, ó. Apóstolo Paulo falando aos romanos. E aí vai ter outro texto, que se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. Mas aí o que eu preciso manter o meu status, pastor. Para quê? Para poder mostrar para as pessoas, você precisa mostrar para Deus quem você é. E não para as pessoas. O que você precisa mostrar para as pessoas é Cristo na sua vida. Tem um irmão que eu tenho um amor, um carinho, uma admiração grande. Inclusive trouxe aqui na Canaã uma vez, nordestino, Roberto Diamanso, irmão do irmão, ele é irmão do missionário lá da Manchester. Roberto Diamanso, o nome dele está lá, se vocês pesquisarem. O camarada é um poeta. Antes de se converter, ele era ufólogo. Vivia atrás de disco voador, assim para baixo. Ele era um pesquisador, viu?
É pesquisador, antes de se converter, né? Aí ele é um poeta de mão cheia, é simples. Quando a pessoa vive aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus demonstra, revela, às vezes a pessoa é tida como louca. Como ele é missionário, ele é pastor. Hoje ele se formou num seminário batista, mas por ter muitas amizades, ele foi chamado para pastorear uma igreja presbiteriana lá em Fortaleza. Hoje ele é pastor na presbiteriana em Fortaleza. E aí ele, como tinha muitos filhos, ele tinha 3 biológicos e 9 adotivos para poder cuidar. A família é grande, vai para a igreja, muita gente, como é que faz? Aí uma vez eu oro para ele, vocês se lembram daquela besta? Que não é a besta que vocês estão imaginando, é uma besta, uma perua, né? Ele ganhou 1-0, ele ficou, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Eu sendo pobre, pregando o evangelho, vivendo a simplicidade, aparecendo com uma besta. Não, me dá um carro mais simples aí. Aí deram uma Kombi para ele. Ele rejeitou aquilo que era, né? Na época, o carro hoje seria um Sprinter, né? Seria uma van aí, você vai ficar. Ele quis uma Kombi, vivendo de uma simplicidade, porque ele prega sobre simplicidade. Então, quando a pessoa prega aquilo que vive, né? Ele não se contradiz no texto bíblico. Há várias questões. A gente está falando do furto, né? Você está ensinando para não furtar e você não furta? Está ensinando sobre o dízimo e você dizima? E você? Percebe? A palavra de Deus sempre estará nos confrontando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 4. Se não me engano, a partir do versículo de número 12. Ela é viva, ela penetra. Por isso que a gente, ao invés de, às vezes, será que essa pessoa é convertida? Está vindo da igreja? Deixa Deus trabalhar. Ore por ela. Ore por ela. Não se enxergou naquela mensagem que eu levei? Continue orando, né? Porque a minha intenção era poder mostrar para ela que ela poderia não sofrer por essas questões. Que muitas vezes nós sofremos por falta de conhecimento da palavra de Deus. E conhecimento na palavra de Deus vem do Antigo Testamento, que era andar com Deus sem reserva. É o mesmo que aconteceu quando Abraão conheceu Sara. Intimidade com a palavra de Deus, intimidade com Deus, intimidade com aquilo que o reino de Deus prega, para não sofrer e não cair na tentação de querer o que é do outro, né? É muito complicado. Isso, quando acontece na igreja, é pior ainda. E eu vou dar uma dica aí. Nós estamos numa igreja, mas essa igreja não é triunfante, é militante. Tomem cuidado com as bolsas, com os celulares no banco, porque nem todo mundo realmente nasceu de novo e nem todo mundo está sendo trabalhado por essas questões. E às vezes a gente, poxa, eu fui para a igreja, pessoal, me levaram o meu celular. Você não sabe. Você não viu o Henry Sobel? Levou uma gravata, embora. Um pedaço de pano, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquela pessoa que está do teu lado, você não sabe quem é. Às vezes eu estou dizendo isso porque de vez em quando eu vejo nos bancos aí, né? Bolsas, celulares, porque estou na igreja, todo mundo aqui é santo, todo mundo nasceu de novo. Olha, Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Orai e vigiai. Orai e vigiai. O ladrão está à espreita, o apóstolo Pedro vai dizer, né? O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando, rugindo e bramando, buscando a quem possa tragar. Fecha as brechas. Então, olha só, para encerrar a aula, primeiras coisas, vamos pular, porque é exatamente isso que eu falei para vocês, creio, tá? Aquele que diz que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, para ter com quem dividir. O que eu queria ler para vocês, para encerrar a aula de hoje, e comentar um pouquinho, é sobre essa questão aqui, ó. Josué 7,15, o que diz aí? Josué 7,15. E vai encerrar esse texto aqui, tá? O que diz Josué 7,15? Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Olha aí, contexto. Acã. Houve uma batalha,
povo de Israel falou, olha, vamos batalhar, tem que conquistar essa área aqui. Só que Deus está falando o seguinte, ó, não devemos pegar nada, nenhum despojo. Despojo é aquilo que sobra depois da guerra. Não põe a mão em nada, porque naquela época todas as coisas eram consagradas aos deuses. Então se eu pego essa bolsa é do deus Luís Vuitton. Né? Deus não quer. Deus quer uma coisa mais simples. Né? Não pega. Aí o Acã foi lá e deu um jeitinho. Opa, olha uma bicicleta aqui que eu gosto. Tá jogada, a guerra nós já ganhamos, vou levar. Só que a família toda estava em conivência com ele. O que aconteceu? Toda a família morreu. Ah, pastor, mas isso aí é injusto. Espera um pouquinho. Eu vejo os garotos lá da Fundação Casa. Eu vejo. Fica lá 1 ano, 8 meses. Quando sai, vai retirar uma moto BMW que está presa no Detran. Onde é que veio esse dinheiro? Será que a família não sabe disso? Será que a família não se beneficiou disso? Então há a questão também do acolhimento daquilo que não é nosso. Muitas mães não perguntam: que relógio é esse se você não trabalha? Que tênis é esse que eu não te dei? Aí o que acontece? A questão cresce e muitas vezes acontece o pior, né? Um garoto que eu dei aula lá durante quase 1 ano. Ele já estava há um tempo antes quando eu entrei. Fiquei sabendo que a polícia o matou. Por quê? Estava assaltando pedestre com celular. A Rocan viu, foi atrás, eles quiseram trocar tiro com a Rocan matou os dois. Os dois. Aí posta foto, aquela coisa horrenda, né? Que me entristece. Mas olha só, saiu e não aprendeu nada. E aí um abismo chama outro abismo. E aí quando a questão é a punição, quando, por exemplo, alguém, vamos supor, o pastor pegou o dízimo da Canaã. Meu Deus, o pastor Luiz é tesoureiro. Você acredita que ele pegou? Pegou metade do gasofilácio. Quem vai cair? É só o pastor Luiz ou a Fernanda, a dona Sônia, as minhas filhas? Todo mundo vai junto. Certo? Todo mundo vai junto. Infelizmente a questão é mais ampla do que a gente imagina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é do outro. Graças a Deus o pastor Batista não mexe em gasofilácio. Graças a Deus. E uma das questões mais benéficas ao ministério pastoral é o pastor não mexer em dinheiro. Tem sempre 2 tesoureiros. No mínimo, né? Aqui não sei quantos tem. Tem 3, né? Graças a Deus tem 3. E sempre 2 vão ver. Porque se acontecer alguma coisa, os 2 vão ter que pagar. Ah, os 2 estão vendo. Né? Graças a Deus não tem esse nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente sabe cuidar do que é do outro. E aqui o dízimo e oferta, por exemplo, não é meu, não é do pastor, não é da liderança, é da igreja toda. Por isso que tudo que a gente compra aqui é levado para a Assembleia. Ninguém pode tomar uma decisão e vamos fazer. Não, ninguém faz isso. Graças a Deus. Porque a gente se preocupa com o que é do outro. Respeitando a propriedade alheia. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus por isso. Irmão, vamos encerrar? Em casa eu costumo falar, né? O nosso compromisso é ao fecharmos os nossos olhos, para você saber para onde você vai. Porque tem muita gente mundana, né? Vivendo no mundo, seguindo Tem um salmo, né? Que diz que Deus é bom para com Israel, para com o teu povo, mas comigo não. Aí é invejoso. Por causa do contexto, né? A igreja está no contexto social. Está no contexto social. E a gente sofre muitas vezes. E esses fatos que ocorrem na igreja, esse tempo atrás, aí, que a pastora, né? A Flor Denise lá, os próprios filhos traíram. Aí você para para pensar, fala, mas como pode? A mulher tem 3 ministérios, eles estão vivos em oração. Como que isso acontece? E olha, eu vou dizer para vocês, eu arrisco dizer o seguinte: a coisa não aconteceu de uma hora para outra, hein? É um processo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a intenção do nosso coração. Intenção. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos.